Graça e paz, povo de Deus. Amém, amados? Hoje nós vamos meditar no livro chamado Amós, no capítulo 4, versículo 13, um dos profetas menores, que trata de coisas importantes a respeito do povo de Deus. E eu gostaria de ler o trecho do capítulo 4, versículo 13, para a sua edificação. Diz a Bíblia: aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé, Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Veja que palavra poderosa. O Deus que nos criou é o Deus também que criou todas as coisas. Tudo está patente diante dos seus olhos. A sua poderosa mão criou com excelência todas as coisas que os nossos olhos podem ver de forma natural. O homem teve a sabedoria de Deus para criar muitas coisas, mas foi Deus quem criou o homem, sendo considerado a obra-prima da parte de Deus. Ele pode criar e fazer todas as coisas concernente à sabedoria que Deus deu a ele. Agora, o nosso Deus é um criador por excelência. No princípio, quando nós lemos o Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E através de sua palavra as coisas iam surgindo e iam acontecendo. O nosso Deus tem criado grandes coisas em benefício à humanidade. Deus tem criado o sol, as estrelas, Deus tem criado as árvores, Deus tem criado as frutas, Ele tem feito N coisas por toda a face da terra. Nossos olhos já têm contemplado a beleza de oceanos, a beleza dos rios, a beleza das paisagens. É o Deus que nós servimos. Ele criou todas estas coisas pensando no bem-estar do homem. E nesse texto de Amós, capítulo 4, versículo 13, ele fala que ele é aquele que cria e dá forma aos montes e faz e controla os ventos. Tem o controle de tudo, tem o poder sobre tudo, faz todas as coisas e acontece através da sua vontade e do seu querer. A Bíblia também diz que ele revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, ou seja, ele tem como falar com o ser humano, ele tem como fazer contato com esse ser chamado humano. Mesmo ele sendo grande em sua essência, ele não menospreza, não despreza o ser humano, ao qual ele criou para honrá-lo e para glorificá-lo. O texto ainda diz que aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas, ou seja, Deus pode fazer com que a luz seja transformada em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Esse é o grande Deus a qual nós temos visto o seu poder e temos visto também a manifestação da sua glória em todo o mundo. Interessante que a Bíblia também fala lá no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 7, ele fala: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo essas coisas, ou todas estas coisas. Nós, às vezes, não imaginamos que Deus faz o bem e que criou o mal. É interessante pensar nisso. Como é que Deus faz o bem e cria o mal? Olha, se Deus pode fazer, ninguém pode refutar contra isso. Ninguém pode lutar contra aquilo que Ele faz ou aquilo que Ele fez. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele continuará fazendo pelos séculos dos séculos, porque Ele é um Deus criador, é um Deus que tem domínio de todas as coisas. Nós entendemos que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente e é imutável. Deus não se muda, Ele nunca mudou. Nós é que temos mudado com o nosso comportamento, com as nossas atitudes e com os nossos pecados. As nossas falhas têm sido constantes, mas o nosso Deus, Ele não muda, continua sendo o mesmo. Então Deus cria tantas coisas, sim, Deus tem criado, continuará criando. Eu encontro um texto também muito interessante no mesmo livro de Isaías, no capítulo 54, no versículo 16, ele diz: vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Há coisas que nós entendemos porque Deus criara, e há coisas que nós não entendemos porque Deus as criou.
E nós temos visto tantas coisas sobre a face da terra. E o que me chama a atenção é que ele fala, fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Deus mesmo quem criou aquele que extermina para gerar o caos. Ou seja, usando essa vida ou essa pessoa como um instrumento da sua parte. Eu lembro que Nabucodonosor, ele foi aclamado e declarado como servo de Deus, pois Deus usou aquele homem para punir as nações que andavam em rebeldia. Deus fez isso no passado. Deus fez estas coisas ao longo dos anos que se passaram, mas também tem feito nesse presente. Deus tem procurado, por intermédio dos seus feitos, punir, por intermédio dos seus feitos, agraciar, por intermédio dos seus feitos, abençoar. É Deus quem transforma também a maldição em bênção, mas Ele pode transformar a bênção também em maldição. É interessante saber que Deus cria, Ele faz, Ele pode operar coisas grandiosas. Portanto, há um Deus a quem nós podemos recorrer, um Deus que cria tudo, pode mudar a circunstância da nossa vida, pode transformar a trajetória das nossas vidas também. É Deus quem pode moldar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida financeira. É Deus quem pode transformar todas as coisas, porque Ele é Criador. Ele foi quem moldou Adão do barro. Ele fez o homem, soprou nas suas narinas e ali havia o fôlego da vida. Deus pode transformar a sua história, por mais macabra que ela seja. Deus pode transformar o teu dia a dia da forma que Ele quiser. Basta que nós clamemos, supliquemos e entremos dentro da presença desse Rei. Entramos diante da sua face e vejamos tudo quanto Ele já produziu em benefício ao ser humano. E clamemos por Ele, supliquemos por essa graça divina. E sejamos também transformados, assim como o universo foi feito, nós podemos também ser feitos melhores dia após dia. Há um texto que ainda quero compartilhar com vocês, está no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 17. Ele diz, assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. É bem certo isso. O ferro, ele é amolado pelo ferro. Meu pai era mecânico e acompanhei muitas das vezes que ele pegava um esmeril para amolar uma faca, para amolar uma enxada, uma foice. E eu via que o ferro em alta velocidade, na máquina ligada na energia elétrica, ela fazia brunir o ferro de uma dessas ferramentas, sendo o facão, sendo a faca, sendo ali a podadeira, ou até mesmo a foice, via fogo sair e imediatamente a lâmina daquele instrumento de corte, ou daquela foice, daquele facão, daquela ferramenta, estava afiada, literalmente afiada, a ponto que se brincássemos poderíamos cortar os nossos dedos ou até mesmo a mão. A Bíblia diz que as pessoas aprendem umas com as outras. É bem verdade que assim como o ferro afia o ferro, nós também aprendemos umas com as outras. Uma pessoa molda a outra, uma pessoa ajuda a outra, uma pessoa auxilia a outra. Nós temos aprendido com tantas coisas, e nós aprendemos até com a formiga, nós aprendemos com as crianças, nós aprendemos com os pássaros. Ora, Jesus, quantas vezes falando nos evangelhos, ele cita algumas coisas relacionadas a essa terra e faz menção nos textos a respeito destas coisas para explicar o reino de Deus. Nós temos aprendido com muitas pessoas, nós temos aprendido com os homens, nós temos aprendido com a criação de Deus, nós temos aprendido das maravilhas, ou temos aprendido das maravilhas que Ele tem feito para beneficiar homens como eu e como você. Deus tem trabalhado para nos auxiliar e para nos ajudar. Preste atenção nisso, fique ligado nas coisas que Deus criou para te beneficiar e seja grato, tenha gratidão no teu espírito por todas as coisas que Deus criou por ti, todas as coisas que Deus fez pela sua família e todas as coisas que Ele vai continuar fazendo. Não existe nada impossível para o nosso Deus fazer. Por isso nós precisamos colocar as nossas vidas na mão dEle e acreditar que é possível Ele transformar coisas que estão aí um caos. Você consegue crer nisso? Faz menção dessas coisas, coloca em oração tudo isso e vamos ver a mão de Deus
realizar mais outros feitos tantos quanto Ele operou no passado. Ele pode operar muito mais nesse presente. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Faça prova da glória de Deus na sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.